Olá, bom dia, graça e paz, Shalom Aleichem, a paz do Senhor Jesus. E uma série queria compartilhar com você, amado irmão, irmã, meu amigo que está me assistindo no canal do YouTube, do Facebook, Fabrício Barreto Gonçalves, no Instagram, sobre as parábolas e os ensinos de Jesus. E eu queria falar aqui de um tema interessante, baseado na Bíblia, em Mateus 16, verso 13, a confissão de Pedro. E queria indicar para você Mateus, introdução e comentário do reverendo e pastor R.V.G. Tasker, da série Cultura Bíblica Vida Nova. É uma série muito boa de comentários bíblicos que tem o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento, capa vermelha ou rosa, e o Novo Testamento, capa azul. Muito bom, versículo por versículo. E esse livro aqui, o Novo Testamento, o novo comentário bíblico do Novo Testamento, com recursos adicionais, vários autores, tem H. Wayne House, Ronald B. Allen, Radmacher, H. Wayne House, da Central Gospel. Muito bom, por sinal. E esse aqui é tradicional, muito bom comentário bíblico. Se você quer uma referência de um comentário bíblico, versículo por versículo, tá aqui, ó, a minha dica, série Cultura Bíblica da Vida Nova, introdução e comentário do Evangelho de Mateus. Eu queria falar com você da confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E alguns falaram: João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vê confissões maravilhosas na Bíblia acerca de quem era Jesus. Para alguns, Jesus, e eu faço essa mesma pergunta para você que está me assistindo: quem é Jesus para você? Eles lá falaram com o próprio Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. O Senhor é João Batista que voltou, o Elias, que subiu ali, num carro de fogo, num redemoinho. Outros dizem que tu és Jeremias, profeta do Velho Testamento, grande profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, não é isso? Ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus a perguntar: quem eu sou para você? A mesma pergunta eu faço e devolvo a você. Para mim, Fabrício Barreto Gonçalves, quem é Jesus para mim? Esse autor também, R.G.V. Tasker, doutor em teologia e filosofia, mestre em teologia do Novo Testamento. Quem é Jesus para você? Era um carpinteiro da Galileia, filho de Maria e José? Era um curandeiro que fazia curas e milagres? Era um rabi, ou mestre, como eles chamavam ele, rabi, o rabino, que quer dizer Rabone em aramaico, quer dizer meu grande, meu senhor, o professor, meu mestre, rabi, raboni, rabino. Era um professor que tinha autoridade, pregava,
quem era o carpinteiro da Galileia? Né? Existe até uma música que eu cantava com a minha avó, que, se eu não me engano, é do padre Zezinho, um padre católico. Era Jesus de Nazaré, que tinha tanto amor. O jovem Galileu, né? É uma música bonita que o padre Zezinho cantava, e eu cantava junto com a minha avó quando era criança e era católico. Fui da igreja presbiteriana, agora sou da igreja batista. Graças a Deus, um dos líderes da igreja batista. E pregador do evangelho, professor, estudioso da teologia, da Bíblia, da religião. Quem é Jesus para você? Aí Jesus fala o seguinte: disse Simão Pedro, Shimon, né? Pedro, Petros, né? A pedra, rochinha. Pedro quer dizer pedra em latim, Petros, ou Keipa em aramaico, né? Em grego, Cefas, pedra, que é pedra, rocha. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo quer dizer Christos, ungido, Messias. Aí Jesus disse para ele no verso 17, do capítulo 16 de Mateus: bem-aventurado, ou seja, feliz, mais do que feliz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar quer dizer filho de Jonas. Bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também, verso 18, eu te digo, Jesus falando para Pedro, tu és Pedro, Petros, Keipa, Cefas, a rocha, e sobre esta pedra eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave dos reinos dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Christos. Não é à toa que nós somos chamados de cristãos. Se você não sabe, a palavra cristão é um derivado da palavra Cristo, que é ungido Messias. Não é? Crestos, ou seja, pequenos cristos, ou seguidores de Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, por causa de Jesus Cristo. Cristos em miniatura, pequenos Cristo. Então, disseram ser ele o Cristo. Então, Pedro, com toda a autoridade que lhe é peculiar, inerente, intrínseca, como dizia um ex-professor na faculdade do seminário teológico, tu és o Cristo. Você vê confissões magníficas na Bíblia dos apóstolos, dos discípulos do Velho Testamento sobre Jesus Cristo. Jesus, filho do homem, Jesus, filho de Deus. Esse pastor aqui, G.V. Tasker, da série Cultura Bíblica, Vida Nova, Introdução a Mateus, é excelente porque ele faz uma série de questionamentos. Eu faço também, como estudante da Bíblia, estudioso da Bíblia, mas não é só estudar e ler. A Bíblia você também tem que praticar. Estou olhando aqui a versão Russell Shedd, da Bíblia de Estudo, Russell Philip Shedd, um grande teólogo, pastor batista. Então, Jesus, ele registra, e Mateus, o evangelista, ele reconhece a divindade de Jesus, a deidade de Jesus,
Quem é Jesus para você? Um homem comum que pregou o amor? Um pregador jovem da Galileia, de Tiberíades, ou Lago Genezaré, ou como é chamado no Velho Testamento aquela região de Jesus, da Galileia, é Lago de Quinerete, né? Lá no Velho Testamento era chamado de Quinerete, Genezaré, Mar da Galileia. Por isso que ele é chamado de Galileu. O pastor e cantor Fernandinho tem a música, né? Galileu, através de Jesus. Por quê? Porque ele era da Galileia. Lago Quinerete, ou Genezaré, ou Tiberíades. Quem vocês falam? O que vocês falam de mim? Em outras palavras, você, Jesus, é João Batista. Os outros disseram você, Elias, o profeta, que voltou. Reencarnação? A Bíblia não ensina reencarnação. A Bíblia ensina ressurreição. Outros, Jesus, diziam e falavam que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Mas Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma revelação extraordinária. O Espírito Santo, Deus revela para Pedro, um dos apóstolos, discípulos, que Jesus é o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Filho de Deus, Deus feito homem, que se encarnou. Então, a revelação de Cristo por parte de Deus deve ser o fundamento. É reconhecer em Jesus Cristo seu poder soberano, seu poder declarar, confessar. E outra coisa interessante, diz que a porta do inferno, do Hades, lugar dos mortos, não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja, estou lendo aqui a nota homilética, a exegese hermenêutica do pastor Shed, dessa Bíblia. Ele fala o seguinte: as portas dos infernos, ou do inferno, inferno é uma palavra latina, em origem quer dizer inferos, ou seja, embaixo de, ou Hades, do grego, Hades, lugar dos mortos, habitação dos mortos. A igreja é constituída não apenas sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas também na sua obra. Ou seja, a ressurreição, o seu legado, seus discursos. Então a chave do reino é reconhecer essa confissão de Pedro. Vocês dizem ao povo que quem sou eu? Ser o filho do homem. Mas Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo. Aleluia. O Filho do Deus vivo. Que possamos ter essa certeza, esse reconhecimento que Cristo Jesus é o Cristo ungido, o Messias Radonei, o Filho de Deus enviado por Deus para nos salvar. Siga o nosso canal, se inscrevam. Fabrício Barreto Gonçalves, em nome de Jesus. Amém.